Todo empresário sabe o quanto faturou no mês anterior. Essa pergunta não preciso nem fazer para você, que você vai saber de cor me responder. A pergunta que eu quero fazer é: o quanto ficou de lucro dentro da sua empresa? E aqui começa a complicar um pouco, né? A resposta já não é tão simples assim. E pasmem, a maioria dos empresários não sabem se a empresa é lucrativa ou não. O vídeo de hoje é sobre isso, ele é importante para você e vamos entender certinho quais erros a gente não pode cometer mais. Muitas empresas e, consequentemente, muitos empresários administram a empresa a partir do caixa. O quanto se gerou de caixa. Caixa é bom? É maravilhoso, tá? Tudo bem olhar para o seu fluxo de caixa. Porém, quando a gente não tem noção de alguns patamares que aparecem dentro do demonstrativo de resultado, a gente pode não nos anteciparmos a alguma coisa que está acontecendo lá na frente e o DRE já está gritando, trazendo essa informação para a gente. Agora imagina se você tem duas empresas e se você pudesse comparar os cenários de duas empresas que faturam aproximadamente R$200 mil por mês. Equipes parecidas, operação parecida, tudo aparentemente igual. Agora, o que pode te chocar é: uma tem 30 mil de lucro por mês, outra R$2 mil de lucro. A grande diferença está oculta e a maioria das pessoas não conseguem perceber. Uma delas está se preparando para investir, crescer, escalar, e outra simplesmente está sobrevivendo. Então essas informações são extremamente relevantes. O dinheiro que aparece na conta é resultado de exercícios passados, de uma eficiência passada. A DRE demonstra nesse mês se essa eficiência permanece, se ela se esvaiu ou se você precisa tomar alguma ação para que esse resultado seja perpétuo. E a DRE ela responde algumas perguntas que são fundamentais. Minha operação gera lucro? Ela realmente está gerando lucro? Minha margem está aumentando ou diminuindo? Meus custos estão sob controle? Estão aumentando? Estão totalmente variáveis? Dependendo do mês, do tempo, do dia, da hora, a gente tem um custo diferente? Meu preço de venda está equalizado com a minha operação? Com aquilo que é entregue? Estou crescendo ou apenas trabalhando mais? São perguntas que a gente consegue identificar no demonstrativo de resultado. E você não precisa ser especialista em contabilidade, porque eu acho que é sobre isso. Apesar de sermos uma empresa de contabilidade e controladoria, a última coisa que eu quero que você faça é que você seja um especialista em contabilidade e controladoria. Afinal de contas, não é esse o objetivo desse vídeo. Mas que você seja um empresário preparado para fazer a leitura gerencial de um demonstrativo de resultado. E aqui sim, você vira a chave e muda tudo. E a gente tem 5 grandes pontos de uma DRE que ela já pode revelar muita coisa da sua operação. A primeira delas é a receita. A linha de cima do demonstrativo de resultado, ele vai trazer a receita bruta, que é conhecido como faturamento. Aqui não tem nenhum tipo de dedução. Temos depois as deduções de impostos e devoluções, ou seja, aquilo que a empresa arrecadou, mas que já de cara não é dela, que são os tributos. É o terceiro sócio que vai levar uma parte desse dinheiro. Na linha de impostos, a gente já tem a primeira grande alavanca para ajustar a sua operação e torná-la rentável. Você está realmente pagando a carga tributária mais adequada e mínima possível para o seu segmento? Será que a combinação de operações não poderia trazer uma tributação mais vantajosa para a sua empresa? Então aqui já fica a primeira pergunta. Olhe o seu DRE com esse olhar investigativo e curioso. Em segundo lugar, a gente tem as despesas e custos variáveis. E Grace, o que é isso? A gente chama de custo direto, nessa primeira linha de custos variáveis, que é aquilo que é aplicado diretamente na sua operação, que é visível e notório. Vou dar aqui alguns exemplos. Se você é uma indústria, é a mão de obra de quem fabrica e produz o seu produto na linha de produção, ou a matéria-prima que você utiliza para produzir os produtos. Isso é um custo direto e variável. Depois nós temos a segunda linha de despesas variáveis, que é aquilo que você utiliza para vender, para distribuir o seu produto, ou seja, comissionamento de vendas. Comissionamento de vendas é uma linha de despesa extremamente variável. Vendeu, remunerou. Não vendeu, não remunerou. Só existe comissão de vendas se houver vendas. Segunda despesa variável, frete. Se você custeou o frete de entrega para o seu cliente, você tem frete. Se você não custeou esse frete,
não tem frete. Ele é totalmente variável, assim como o custo variável. Produziu e vendeu tem custo, não produziu e vendeu não tem custo. Totalmente variável. Essa linha, ela vai revelar essa proporção entre a receita de vendas e todos os custos e despesas variáveis de fabricação, e a gente vai chegar no terceiro ponto que é muito importante você avaliar. Chama-se margem de contribuição. A margem de contribuição é a margem ou percentual que é calculado dessa proporção mesmo. Receita de vendas, menos impostos, menos custos e despesas variáveis, é igual à sua margem de contribuição. É o quanto fica para cobrir todo o restante da sua estrutura fixa. E esse percentual, ele varia em função de cada segmento. Então, vamos imaginar produtos de alto desenvolvimento tecnológico, alto valor agregado, como produtos farmacêuticos, né? Produtos de beleza, skincare, enfim, produtos de alto valor agregado, carros, imóveis, vamos imaginar esse tipo de produto. Essa margem de contribuição chega de 60% a 80% para você ter uma ideia. Então, o seu custo de fabricação, seu custo variável, ele é baixo em comparação à receita produzida por ele. Por outro lado, a gente tem alguns segmentos que tem uma margem muito apertada, que ele não tem muito poder de manobra. E, geralmente, em segmentos que não agregam tecnologia. Então, vamos imaginar uma distribuição, um distribuidor que é responsável por linkar a operação industrial com a operação de varejo, normalmente ele tem a complexidade da malha ferroviária, da malha rodoviária, mas ele não tem complexidade tecnológica, ele não envolve no processo dele, nas competências dele, na distribuição, algum tipo de tecnologia. Então a margem dele gira entre 17% e 22%. Ela é super justa, porque na maioria das vezes ele tem uma estrutura muito fixa. Então, margem de contribuição ela varia de acordo com o segmento. Sabendo disso, analise a sua empresa, se ela tem envolvimento tecnológico, conhecimento, grau científico, ela vai ter uma margem maior. E se tiver com uma margem baixa, aí na sua casa dos 25, tá ruim. Então precisa reavaliar seu preço, reavaliar seu custo e reavaliar sua carga tributária na largada. Depois, em quarto lugar, nós temos o bloco de despesas fixas. E aqui, tanto custos como despesas fixas, é aquele boleto que virou o mês, você já sabe que você vai ter que pagar ele e ele dificilmente muda de valor. Então a gente tem nossa estrutura de aluguéis, tem a estrutura de mão de obra que ela é fixa, ela não varia em função da venda, como por exemplo uma despesa administrativa, uma despesa com a equipe de logística, uma despesa com a equipe de manutenção, uma despesa fixa com salários ordenados da equipe comercial que fica alocada dentro da empresa. Eu estou dando aqui alguns exemplos. Todos esses exemplos são exemplos de despesas fixas. Virou o mês, você já sabe o quanto você vai pagar lá no final do mês. E esse volume de despesa fixa, quanto menor, melhor. Ou seja, vou pagar salários inferiores? Não é isso que a gente está falando. Quanto mais eficiente for essa estrutura para um volume maior de vendas, melhor você está sendo em eficiência operacional. A despesa fixa no final do dia é a equipe que faz a coisa acontecer no dia a dia, é o pessoal que está no bastidor, mas ele precisa ser extremamente eficiente e seus custos extremamente baixos. Se ele tomar uma proporção muito elevada, a gente tem um problema. E o quinto ponto que a gente precisa observar é o lucro líquido, que é no final do dia o quanto sobrou de resultado. Quando a gente fala de lucro, é esse lucro que a gente está falando. Depois de considerar receita de vendas, impostos, custos e despesas variáveis, despesas fixas, você tem um resultado. E esse resultado foi positivo? Ele chega numa proporção de 10%, 12%, 8%? Ou ele não está deixando resultado? Ou pior ainda, deixando prejuízo? É sobre isso a análise do demonstrativo de resultado. Ao olhar em blocos, você, empresário, já tem um diagnóstico do que você precisa fazer dentro da sua empresa. A DRE, ela traz uma fotografia do que já aconteceu, mas está longe de ser uma ferramenta de olhar passado.
passado. Ela está trazendo para você uma informação, obviamente, apurada de períodos anteriores, mas que provavelmente ela reflete já o que possivelmente vai acontecer lá adiante. E se você não tomar decisão nenhuma em relação a esse número, ele vai continuar te trazendo prejuízos recorrentes ou despesas elevadas, ou um custo ineficiente, ou um gasto logístico elevado, e você vai continuar trocando 6 por meia dúzia, trocando dinheiro. Não é para fazer mais isso a partir do momento que você tiver ciência. Combinado? Vamos combinar aqui alguma coisa. Tenho ciência do demonstrativo de resultado. Sei que esses 5 blocos vão me trazer um direcionamento na minha tomada de decisão. A partir de agora, eu não vou mais olhar somente para o meu fluxo de caixa e trocar dinheiro todo dia sem saber se o resultado é positivo. Isso gera muito trabalho e pouco resultado. Combinado? Vamos usar a DRE como ferramenta de gestão? Vamos começar agora? Pega a sua DRE e já faça, junto com esse vídeo, o seu exercício. A gente aqui na GC tem um hábito de pegar o demonstrativo do nosso cliente e eleger um ponto de melhoria nas apresentações consultivas para que ele consiga performar melhor. A gente não consegue fazer tudo de uma vez. Eu não sei se somente comigo, né? Que eu não consigo fazer tudo de uma vez. Então, eu elejo o mais crítico e atuo nele. Depois, eu elejo o segundo mais crítico e atuo. E assim por diante, até que a realidade se transforme. Como a nossa capacidade de conclusão e de execução é limitada, então a prioridade é fundamental para que os resultados aconteçam. E perder tempo com aquilo que é irrelevante é o erro mais crítico que você pode cometer ao olhar para o seu demonstrativo. Agora, sabendo disso, eu quero entender com você. Pega o seu DRE, faça as anotações e eu vou te fazer 3 perguntas que você já sai com o seu diagnóstico desse vídeo pronto. Qual é a sua margem de contribuição? Quais clientes geram mais lucro para o seu negócio? Sua empresa está ficando mais lucrativa ou ela só está faturando mais? O ideal é a combinação dos dois, lucrativa e faturando mais. O Gerenciando é um canal informativo. Gerenciando é sim para te trazer orientações de gestão, obviamente trazendo as informações contábeis como essa premissa tão importante no dia a dia do empresário brasileiro, que ainda não está habituado a tomar decisões baseadas em números, por incrível que pareça. Somos o Brasil, o país do empreendedorismo, mas ainda não temos o hábito de utilizar as informações gerenciais para a tomada de decisão. Então, para nos tornarmos um país lucrativo e rentável, a gente precisa começar a mudar esse mindset, essa mentalidade. O Gerenciando vai trazer essas informações para te ajudar no dia a dia a se posicionar em relação às informações contábeis. E aí, fala pra gente se você gostou desse conteúdo, se você aplicou essa fórmula básica e o que você conseguiu extrair dos seus números que já é extremamente relevante para uma tomada de decisão. A GSE, ela é para você. Contabilidade gerencial, consultiva e controladoria, tomando a dianteira nas decisões de grandes negócios.